Quantos minutos, Lula? 10 minutos, depois a gente vai estar voltando aqui com o pessoal as resoluções, tá certo? Vamos lá, Douglas. Não, primeiramente, a minha felicidade, porque há muito tempo no movimento sindical a gente não faz uma discussão política tão qualificada como nós fizemos aqui, a partir da base real do Caixa de Trabalho, e tentando diagnosticar um problema que é real para os trabalhadores. Muitas vezes a gente está no movimento sindical, a gente discute muito o nosso umbigo, né? E não discute o que tem a ver com o nosso cotidiano, que são quem manda no país, né? Esse é o grande erro que a gente comete. Então, quando a gente fala na politização, que nós temos que fazer com que a classe trabalhadora se politize, nós estamos falando que politização significa a gente conhecer a realidade. E a partir de conhecer a realidade, se a gente identifica que está errada essa realidade, politização significa intervir para mudar essa realidade. E aí criar todos os mecanismos de organização que permitam a gente mudar essa realidade, mas para mudar a realidade há que identificar de forma precisa quem são os nossos aliados e quem são os nossos inimigos. Porque o pior que pode acontecer no processo de luta e de mobilização é quando você não reconhece quem são os seus aliados e quem são os seus inimigos. Eu estou falando isso, companheiros, porque pode parecer um ABC da luta política, porque toda greve, toda mobilização, ela é política. Quando os químicos fazem uma luta, como eu vi aqui acompanhar uma greve de 5, 6 dias, inclusive com a ocupação da Johnson, a greve é política, porque ao se entrar na Johnson, se parar a produção, se está questionando quem manda na fábrica, quem deve dirigir a fábrica, se é quem tem o lucro ou quem trabalha na produção. Então isso é assim no serviço público, quando nós defendemos serviço público de qualidade, concurso público, carreira, certo? Piso salarial, isso é assim. Então nós estamos numa disputa de poder hoje no nosso país, sendo que do lado de lá os caras estão muito bem organizados e aqui nós já temos uma certa fragmentação que nós temos que procurar resolver essa fragmentação. Mas a gente só resolve isso nos pondo de acordo sobre o que nós estamos discutindo. Se nós temos um acordo, se nós não temos acordo do que representa o governo do PT, o governo da Dilma. Porque não é o tucanato que dirige o governo. Quem tem a caneta da presidência da República e quem tem a maior base de sustentação a peso do mercado peça ou toma lá da cá é o governo do PT. Os tucanos nós já sabemos o que é. Alguém tem dúvida, um dia alimentou a expectativa que o tucanato fosse de esquerda aqui nesse país. Covas, correto? Alckmin, Serra, vamos pegar o estado de São Paulo de forma bem particular. Ou então lá Arthur Vigílio, lá no Amazonas, certo? Ou então os paraenses que estão aqui, o Almir Gabriel ou o Jatene lá no Pará. Nunca nós alimentamos expectativa. A novidade nos últimos 12 anos no cenário político é de que a direção tradicional da classe trabalhadora chegou ao poder e traiu os trabalhadores, fez uma opção de governar para os ricos e poderosos. Eu estava aqui tentando de memória, para que a gente pudesse identificar, dialogando com o companheiro professor, que eu acho que é o Silvio que falou, né, tentando dialogar com ele, para que a gente tente ver se a direita está na ofensiva ou se não está na ofensiva. Porque eu não acredito que os velhinhos do clube militar lá do Rio de Janeiro, saudosos da ditadura militar, tenham força suficiente para dar um golpe militar, e eu não acredito que nós estamos numa situação parecida com nós vivemos a véspera do golpe de 64 com o João Goulart. Não consigo visualizar isso. Não há fatos que demonstrem isso. Sabe por quê? Porque quem patrocinou a autonomia do Banco Central foi o governo do PT.
Quem legalizou o transgênico, ou seja, o contrabando, porque no Brasil não se produzia semente geneticamente modificada, era na Argentina, foi o PT. Quem instituiu um novo tipo de modalidade de privatização, com o nome parceria público-privada, foi o PT. Quem instituiu a lei de falências, antigamente a lei de falências era: uma empresa abre falência, você vende o patrimônio, o restante do patrimônio da empresa e beneficia os trabalhadores. Agora não. Como o PT votou no Congresso Nacional, você vende esse patrimônio, primeiro vai os empréstimos dos bancos, os investidores, e se sobrar algum centavo, é que vai para os trabalhadores. Se sobrar, vai para os trabalhadores. A lei de concessões florestais, quem patrocinou foi o PT. Com a Marina, inclusive, como ministra do Meio Ambiente. São 60 anos, é assim. Durante o governo federal diz: eu sou incompetente para cuidar da floresta brasileira, das florestas brasileiras. Aí vem uma Monsanto e diz o seguinte: opa, eu posso administrar por 60 anos. Vai lá por 60 anos, faz e acontece, ou seja, explora de forma indiscriminada, mata a fauna, destrói flora, faz do capeta, e o governo está dizendo: é prorrogável por mais 60 anos, sem pagar um centavo de imposto. Um centavo de imposto. O governo fez uma reforma da Previdência, porque talvez a iniciativa privada a gente sinta mais o problema do fator previdenciário. Mas os servidores públicos estão aqui, sabem o que significou a quebra da paridade entre trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. Porque antigamente havia uma paridade. Se você dava 5% de reajuste para ativo, o aposentado e o pensionista tinham direito. Agora não. O ativo tem um reajuste. Quando tem um reajuste, e quando tem o mínimo de reajuste, então não é repassado para aposentado e pensionista. Por isso que existe um grau de endividamento avassalador de aposentados nesse país. Porque quando você mais necessita, inclusive de saúde, porque o governo aumentou de forma a cavalar os planos de saúde, e o sistema de saúde pública, por conta da retirada de dinheiro da saúde para uma falência completa, quando o cara mais precisa de um plano de saúde, não tem condições de pagar um plano de saúde. Então, para ele, inclusive, cuidar da sua saúde, ele tem que estar no PMG, ele tem que estar na Crefisa, correto, nessas financeiras daí. Eu digo para os servidores municipais, porque eu sei o grau de endividamento que tem os servidores municipais nesse país. É de mais de 70%, e não é o crédito só consignado, é o crédito consignado, mas também o débito automático, porque o cara faz 30% do crédito consignado e depois faz 30% do débito automático. Aí quando tu vai reduzir previdência, vai reduzir tudo, o governo, muitas das vezes, muitas prefeituras estão tendo que entrar com complementação salarial, ou não é assim, Paulo? Com complementação salarial. Há um desespero, gente se suicidando, porque não tem como pagar suas dívidas. Tem salário no contra-cheque, mas quando vai receber na boca do caixa, não tem mais nada. E o crédito consignado, a modalidade do endividamento, que o risco é zero para o sistema financeiro, foi criado no governo do PT, para dar resposta para o sistema financeiro dos banqueiros. Mas eu vou mais além. A reforma sindical e trabalhista, que muitos companheiros já tocaram aqui, foi gestada no governo do Fernando Henrique, que não teve coragem de aplicar, porque o PT estava na oposição. O PT passou para o governo, a primeira coisa que fez foi essa. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que fez foi isso. A privatização. Companheiros, quem privatizou as maiores riquezas desse país, como pré-sal, PI, foi o governo do PT, para dar grandes negócios ao sistema financeiro e aos megas investidores do sistema de petrolífera desse país, não só do país, mas a nível internacional. Mas eu não paro só por aí, você tanto rápido tempo está passando. Então, a destruição do meio ambiente, via isso, nós temos hidrelétricas de Chiral, Santo Antônio, Belo Monte, Teles Pires, aonde nós estamos fazendo campanha, e está correto fazer campanha em defesa dos quilombolas, em defesa dos índios, mas lá no meu estado está se construindo uma hidrelétrica, a maior hidrelétrica do mundo, não se respeitou impacto ambiental, não se respeitou nada, está se dizimando populações indígenas como quilombos também. E vão se construir mais de 200 hidrelétricas
no Rio Tapajós. 200 hidrelétricas no Rio Tapajós, pequenas hidrelétricas no Rio Tapajós, lá perto da nossa região, para alimentar parte da Zona Franca de Manaus, correto? Mas pelo mapa geográfico, porque está próximo, a China está mais próximo da China do que aqui o sul do país, como está próximo também, correto, aos Estados Unidos, o norte do país. Tudo isso no governo do PT. Depois nós temos educação, piso salarial da educação. A reivindicação sempre foi piso do Diese, correto? O governo paga uma vergonha de piso. Alguém falou, nós temos que fazer a campanha pela desmilitarização da polícia militar. É verdade que tem um problema crônico na polícia militar, mas até a polícia militar está fazendo greve, porque o governo não reajusta e não quer aplicar a PEC 300 e mantém uma camada de gente que trabalha no órgão repressor do Estado, porque é um órgão repressor do Estado para fazer a segurança, a dita segurança pública, mas já não basta esse salário. Por isso há uma leva de criação de milícias nos estados, como no Rio de Janeiro, como no Pará, que são o braço armado do crime organizado, que ajuda a financiar campanhas, correto, para dizimar a nossa juventude nas favelas e nas nossas periferias. Mas eu tenho a reforma administrativa, o governo mudou, por exemplo, o governo do PT antigamente só podia que tinha concurso público.